Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. A gente parou entre as invasões persas, né? A gente viu a derrota dos persas em Maratona, né? Que foi na primeira invasão ali. E depois a gente viu o meio tempo entre as duas invasões, né? Com a expedição pariana, a guerra com Egina, né? E então vamos continuar agora para a segunda invasão persa, que é a de Xerxes, né? Então, o rei Dario, né, depois que ele perdeu em Maratona em 490 antes de Cristo, obviamente, ele decidiu se vingar, né? Claro, queria tentar de novo, né? Não queria deixar barato para os gregos. Então ele, especialmente porque Esparta entrou do lado de Atenas, né? Se vocês lembram, os atenienses conseguem vencer antes da chegada de Esparta, né? Mas Esparta estava aliada com Atenas, né? Já estava começando a ter ali algum tipo de unidade entre os gregos, né? Quando a gente vê sobre essa segunda invasão persa, né? Que a gente vai falar agora, tem várias cidades que ficam fora, mas também tem muitas cidades que se juntam, né? Formando um bloco ali, né? Então tá começando ali uma unidade, uma ação conjunta ali dos gregos, né? Então ele começou a preparar um novo ataque, né? Ele perde em 490 a Batalha de Maratona e ele decide preparar um novo ataque. Porém, em 486 tem uma revolta no Egito. Não, desculpa, tem uma revolta no Egito no meio tempo, né? Então deve ser ali por volta de 489, 488. E o Dario acaba morrendo em 486. Então você vê que já se passaram 4 anos, né? E ele não conseguiu voltar de novo, né? Com a invasão. O filho dele, Xerxes, tem que lutar com uma revolta no Egito, né? E talvez, a gente não sabe direito, com uma outra revolta na Babilônia. Porque se vocês conhecem um pouco de história, né? Ou a gente falou um pouco disso, né? Quando o rei morre, né? É o momento que um monte de cara aproveita, especialmente se a sucessão não está muito bem definida, né? Porque o rei da Pérsia tinha isso, ele tinha várias esposas, vários filhos, e ele declarava um filho como sendo herdeiro, né? Mas sempre um outro filho pode tentar pegar o trono, e aí a galera das outras regiões aproveita para tentar se separar, né? Então, de qualquer forma, como tem essa revolta e o Dario morre, aí o Xerxes também tem que lidar com outras revoltas, acaba que passa 10 anos, né? E os persas não conseguem 9 anos, e para os persas voltarem a atacar os gregos, né? Então o Xerxes passou o inverno é lá no hemisfério norte é em dezembro, né? Na virada, é no final do ano para o começo do outro, né? Então o inverno de 481, 480 na cidade de Sardes. Sardes é ali na Turquia, né? A essa altura, se você acompanhou a série, você já deve estar sabendo, né? Então ele partiu para a Grécia, então eles construíram pontos ali nos lugares que tinham que atravessar, ali no Bósforo ali, né? E então assim, o Heródoto coloca 1.800.000 homens da Pérsia, né? Que seria o exército inteiro da Pérsia. Mas o autor diz assim, é difícil imaginar que Xerxes teria enviado todas as suas tropas, deixando o império desguarnecido após uma revolta para atacar uma região de menor importância como a Grécia. Por isso, ao invés de 1.800.000, podemos ficar com 360.000. Ele diminui bastante o número de homens, né, nessa invasão. Para os navios, uma boa estimativa seria 730 navios, que era bastante, né? 730 navios. Ah, mesmo 360.000 homens é bastante, né? Mas é que então lá no livro ele faz os cálculos, assim, ele pega tipo, então os persas estavam divididos tipo em 10 grupos, de cada grupo tinha 100, então tinha 10 grupos, mas tinha tipo 10 generais, então cada general comandava um grupo de 10.000, mas espera, mas tem esse cara aqui que ele menciona, mas por que ele menciona esse cara se ele não é um general? Não, então tem um general a mais, então ele vai fazendo as contas para chegar mais ou menos nessa estatística, tá? Que eu não coloquei porque eu achei meio complexo assim. E ele pega a narrativa de Heródoto, né? Então, essa coisa que se aparece o nome de um comandante persa, pera, por que aparece esse cara? Esse cara é um general, então ele deveria ter, sei lá, 50.000 homens, por exemplo, né? De acordo com as estatísticas, né? Ele pega um relato de uma outra parte, vai
vai montando, né, para chegar nessa estimativa. Então os gregos tiveram uma ampla notícia do avanço persa, né, você imagina, eles estavam de olho, claro, sabiam que os persas iam voltar em algum momento. Eles acharam que o Dario era meio o Xerxes era incompetente, por isso que ele tinha demorado tanto, né. Mas obviamente eles ficaram sabendo do avanço persa, e eles fizeram um congresso em Corinto, no outono de 481, para meio que desfazer as brigas, né. Então todo mundo, toda a birra que todo mundo tinha com o outro, falou: "Ó, vamos acertar, vamos dar um jeito para a gente se juntar contra os persas". O noroeste da Grécia estava mal representado, e as cidades aqueias do Peloponeso nem foram. E a liderança espartana do congresso afastou os beócios e os tessálios. Preciso olhar isso aqui, porque os beócios aparecem bastante depois na Termópilas, tal, mas de qualquer forma você pode entender que não era a Grécia inteira, né? Mas formou ali um bloco com várias, pelo menos Esparta, Atenas e Corinto, acho que estavam nessa. O exército de Xerxes era muito grande para ser totalmente levado por mar. Os gregos não poderiam atacá-los em campo aberto, né, porque eles tinham muitas forças, pois poderiam apenas juntar metade do número de persas, né. Então, eh, aqui eu imagino que seja dele, né, do autor, inglês que está falando isso, porque pa se, Heródoto coloca o número de persas muito mais em cima, né, 1.800.000, como a gente falou, e os gregos não conseguiam fazer metade de 1.800.000, né. Então aqui acho que é com os números corrigidos, né. Como a frota grega também era inferior à dos persas, que poderia levar parte do contingente para atacar os gregos pela retaguarda, o centro da defesa foi decidido como Peloponeso. Vamos ler mais um pouco, depois eu comento. Isso deixava Atenas exposta, assim como grande parte da Grécia Central e do Norte, que desistiria de participar da defesa. Um contingente menor atrasaria os persas em Tempe ou Termópilas, o que forçaria a frota de Xerxes a atacar a frota ateniense para ter o mar livre e poder mover seus homens. Caso Atenas vencesse os persas no mar, o corpo central do exército grego poderia avançar do istmo, né, partir do istmo. Então, basicamente assim, eles escolheram o istmo. Como você sabe, o istmo é uma faixa de terra que vai se estreitando assim entre dois mares, né? Então, o local melhor para você enfrentar os persas era o istmo de Corinto, que é o lugar mais estreitinho ali, né? E você conseguia, vencer, fechar, ficar parado ali, né, impedindo os persas de avançar, e a vantagem numérica dos persas não contaria tanto. Porém, os persas têm a frota, que eles não conseguem mover o exército inteiro, mas dá para pegar uma parte dos caras, atravessar o istmo, né, ir do outro lado do istmo, largar os caras, e aí os persas atacam os gregos dos 2 lados, né, contra o istmo, atacando do norte e do sul, né, então os gregos ficam encurralados entre os persas dos 2 lados. Então o que que eles têm que destruir a frota persa, porque senão os persas sempre vão poder dar a volta com uma parte das tropas e atacar eles por trás e pela frente ao mesmo tempo. Então eles vão com uma pequena parte do exército, né, bem pequena, para parar os persas em Termópilas, para forçar a frota persa a atacar a frota ateniense, e aí vendo o que que dá. Porque, se eles fizerem isso com o exército inteiro, e a frota persa vencer, acabou. Mas se eles fizerem isso com uma parte só do exército, ainda que dê errado, é só uma parte bem pequena do exército que perde pro, pros persas, né? Mas assim, se a frota persa vencer, acabou. É bem difícil de ganhar depois disso, né? Mas vamos lá. Um exército de 10.000 homens foi enviado para defender o Vale do Tempe, sendo necessário que os tessálios defendessem a outra passagem, né? Porque você imagina que tem ali as montanhas, tal, então tem várias passagens diferentes ali, né. Então não adianta você ficar parado em uma e os persas darem a volta para atacar a outra, né. Mas, os tessálios então que tinham que defender a outra parte desistiram, e o exército grego, né, voltou para o istmo. Os atenienses decretaram encontrar a frota persa com toda a sua força, e os aliados decidiram ocupar as Termópilas, que a gente viu que Atenas se transformou numa potência naval para vencer Egina, né, usando a prata das minas de Laurium, né, então a maior parte o grosso ali da frota grega são os atenienses, né.
Então eles falam: olha, a melhor coisa é a gente encontrar os persas de uma vez e bater com tudo. É interessante porque quem gosta dessas coisas de geopolítica, de impérios da terra versus impérios do mar, tinha aquele Mayhem, né, que é eu tô olhando ele agora aqui, da Marinha dos Estados Unidos, ele tem toda uma história da influência da, isso eu pensei agora, né, a influência dos mares e da influência da marinha, né, na história, né, e ele tinha uma ideia que justamente por causa, em oposição à força terrestre, né, à batalha terrestre, na batalha naval, o, a estratégia faria com que tivesse uma única batalha que você une todos os seus navios de uma vez, que isso é mais vantajoso do que ir ganhando várias batalhas pequenas. Então, eu acho que era isso, de que na batalha, na guerra naval, tem sempre uma grande batalha, que é uma batalha única e decisiva, né? Então é meio que o que aconteceu aqui, né? Mas é interessante, eu tava lembrando disso agora. Mas também não sei se é certeza, né? Mas é interessante, quem quiser procurar Mayhem, só se digitar no Google Mahan, Alfred Thayer Mayhem. Mas vamos lá. Então os atenienses foram com a frota deles para atacar os persas, né? E os aliados, né? Os espartanos com seus aliados foram ocupar Termópilas. Leônidas saiu com 4.000 hoplitas peloponenses, incluindo sua guarda real de 300 homens. Aí nas outras cidades ele pegou mais alguns caras e que seria uma força de aproximadamente 10.000 homens. A frota grega, por outro lado, foi para o Artemísio. Deixa eu ver, o pessoal veio aqui um negócio falando onde que era o Artemísio. Era ao norte da ilha da Beócia. Provavelmente eu vou colocar essa imagem que eu estou olhando aqui no slide, mas tem. É difícil falar porque, bom, desculpa, da Eubeia, ao norte ali da Eubeia, tem entre a Eubeia e a Magnésia, né? Então não adianta não, é que você tem que conhecer um pouco mais de detalhe ali da, da geografia, né? Mas qualquer coisa é só procurar Artemísio, a ilha da Eubeia, etc. Então ela foi para Artemísio, que fica ao norte da ilha de Eubeia, com 324 triremes e 5 pentacônteres, que são navios de 50 remos. As triremes têm 30 remos e os pentacônteres têm 50 remos, né? Então, o número enorme de navios comparado com o pequeno de soldados deixa claro que o objetivo era vencer a batalha naval e que a batalha das Termópilas era apenas um meio. Então, na verdade, o que eu falei, o objetivo era forçar os persas a atacarem a frota ateniense, né, para tentar destruir a frota persa, para eles não terem como dar a volta ali no exército grego. Então vamos para a batalha do Artemísio. Os persas atacaram Termópilas e o Artemísio simultaneamente. A gente vai ver quando falar das Termópilas que o rei Leônidas está tentando manter ao máximo os persas parados até ele ter notícias de que a frota venceu os persas, né? Uma primeira frota foi enviada, aqui estou falando dos persas, né? Ela foi enviada para construir um sinal na ilha de Escíato. Tinha uma passagem ali que era, ou Skiatos no grego, né? Que é como está na imagem. Mas eles, porque tem uma região difícil ali, várias ilhas, tal, então eles mandaram uma frota primeira, né, uma vanguarda ali para construir um sinal para impedir que tenha, para facilitar a passagem, não ocorrer algum desastre, alguma naufrágio de navios, né? Porém, isso não dá certo. Quando passa a segunda parte da frota, eles foram vítimas de uma tempestade que destruiu uma parte significativa, assim, não seria o grosso, né, mas sei lá, pequena, mas importante da frota, que teria se reagrupado em afetes. Acho que aqui na imagem não mostra, mas eles se reuniram em algum lugar ali já no interior ali da Magnésia e tal. Um regimento não viu o resto da frota se se reunindo e atacou os gregos diretamente, né? Então foram derrotados, porque ao invés de juntar com o resto, né, eles falaram, caramba, o que está acontecendo? Foram atacar nos gregos e foram derrotados sozinhos, né? Então, qual era a ideia? Essa segunda frota que veio depois, ela se reuniu e ela ia atacar os gregos de frente.
Enquanto isso, aquela primeira frota que construiu o sinal, o farol, né, seria um farol, até onde eu saiba, né, alguma indicação ali. Ela vai dar a volta na ilha da Eubéia para atacar a frota grega por trás, para ter uma parte da frota atacando os gregos de frente e outra de trás. Porém, essa primeira frota, enquanto ela está dando a volta na Eubéia, eu confundo o nome da ilha. É, a ilha Eubéia, a cidade que chama Beócia, né? Peraí que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Ah, tá. Ah, os, então, enquanto eles estão passando na ilha da Eubéia, eles também sofrem com uma tempestade, perdem alguns navios, e os vigias gregos correm para a cidade e avisam uma frota reserva de 53 navios que estavam estacionados em Calcis, que é uma cidade da Eubéia. Então, quer dizer, enquanto eles estavam tentando dar a volta na ilha para atacar a frota grega por trás, os gregos deixaram uma frota ali parada para atacar eles, justamente para impedir esse ataque, né? Para pelo menos tentar diminuir esse ataque. E como os persas sofrem com a tempestade, né? Tem uma parte dos navios destruídos, eles conseguem vencer essa frota extra, né? Esses caras que queriam dar a volta neles, né? Então, esses 53 navios que tinham ficado de reserva, eles se juntam ao resto da força grega, né? Depois tem o primeiro dia de batalha e esses 53 navios reservas chegam no segundo dia. Foi um dia mais difícil. Os persas recuaram, mas não, sabe, aquelas vitórias que não são decisivas, né? Que ninguém sabe exatamente quem ganhou. Então, os almirantes gregos tinham decidido recuar e chegou notícia de que eles tinham perdido nas Termópilas. Então, agora que os persas estavam avançando, estavam indo em direção a Atenas, né? Porque a resistência sendo o Istmo. E Atenas está ao norte do Istmo, de onde estão vindo os persas, né? Então, Atenas está desprotegida. Esse era o grande problema da, da defesa, né? Que a defesa seria melhor no Istmo, mas metade da Grécia ficou desprotegida, basicamente, né? Então eles recuam, né? Tem algumas vitórias interessantes, mas nada decisivo contra a frota persa, né? Quer dizer, em alguma medida o plano de defesa fracassou, né? A gente poderia entender assim. No livro, falando agora das Termópilas, né? Ele bota um mapa ali das Termópilas, um mapa bem, porque o livro é velho, então o mapa é bem difícil assim de entender, e tal, mas falando porque tem vários pontos ali que tem que defender, né? Você tem que fechar várias passagens ali para forçar os persas a atacarem em uma, né? Então, os generais persas viram que a posição dos gregos era muito vantajosa, e aí o Xerxes esperou 3 dias, na expectativa de que a frota deles fosse vencer a frota dos gregos, né? E, e, e aí ele poderia, provavelmente os gregos iam fugir, né? Mas não, ele não recebe notícias, a coisa está demorando muito, e ele decide atacar. Então, para Heródoto, o problema, né, foi que um cara chamado Efíaltes entregou, né, era um traidor que entregou o caminho da Anopéia para os persas, né? E aí, na verdade, o autor diz que ele conclui isso do fato de que os anficciones colocaram uma recompensa pela cabeça dele, né? Então, a partir dessa informação, Heródoto conclui que foi ele quem entregou o caminho para os persas, né? Então, o ataque do quarto dia foi para testar as defesas gregas e talvez, assim como no dia seguinte, para esconder a movimentação dos persas que se desviavam para outra passagem. Então, Xerxes esperou 3 dias. No quarto dia, ele atacou e no quinto dia ele já estava atacando para disfarçar que ele estava dando uma volta ali nos gregos, a partir do caminho que teoricamente seria Efíaltes que entregou para ele. O autor com ah, Então, a questão é que o autor entende o seguinte, que os fósseis eram responsáveis pela defesa do caminho de Anopéia. Porém, o Heródoto diz que ele dá, em uma passagem, ele fala que esses caras estavam defendendo o caminho da casa deles, né, da terra deles. Porque esse caminho da Anopéia seria um caminho que leva das Termópilas para a Fócia. Então, na verdade, você imagina que
eles estavam, na verdade, mais preocupados em defender o caminho que levava para a cidade deles, do que defender o caminho como um todo. Então isso teria facilitado os persas a atacarem eles de surpresa. Na verdade, eles não estavam realmente tentando impedir a passagem, mas eles estavam mais preocupados em impedir uma parte ali que levasse até a cidade deles, né. Então isso facilitou com que os persas, pegassem eles de surpresa, basicamente. Então, segundo Heródoto, os mensageiros chegaram para avisar o rei Leônidas do avanço persa pelo nascer do sol, que é a mesma hora em que os persas estavam atacando os fócios. Então, o Eufíates traiu, né, os gregos, e os persas estão se movimentando para atacar os fócios, para abrir um dos caminhos. Porém, os fósseis, assim que os fósseis estão sendo atacados, chega o mensageiro na mesma hora, informando o rei Leônidas. Então, a gente entende que ele não tinha detalhes desse avanço, né? Os persas começaram a avançar e os caras já foram correr para avisar o rei Leônidas de que estava tendo um ataque pelos lados. Então eles reúnem um conselho de guerra sem grandes informações e, então assim, teoricamente, os aliados teriam ido embora, ficado só o rei Leônidas, os esparciatas, né, que eram as tropas, a guarda real dele, né, os beócios e talvez algumas outras tropas da Lacedemônia, né. Então o rei Leônidas não teria ido embora, porque isso seria, desonroso. Mas o autor diz que o o Euribíades, que também era um rei, acho que de Esparta, nessa mesma guerra, ele tem uma hora lá que ele recua. Então essa história de que o rei Leônidas não não recuou porque seria desonroso não é verdade. Também tem um oráculo que fala que o oráculo teria dito que ou o rei de Esparta morria, ou Esparta morria, né? Esparta seria destruída, né? Então o rei Leônidas decidiu ficar e morrer. Falou, não, sou eu tenho que morrer aqui nessa batalha, senão Esparta como um todo que vai ser destruída, né? Mas provavelmente os autores não levam muito a sério essa questão de oráculos, né? Talvez isso teria sido feito depois, né? Mas a questão é o seguinte, Leônidas estava tentando atrasar ao máximo os persas até que soubesse de uma vitória da frota ateniense. Porém, ele provavelmente se enganou quanto ao caminho que os persas estavam tomando. Ele esperava o avanço pelo monte Calídromo, que duraria mais um dia, e não pelo Anopéa, tendo enviado seus soldados para o lugar errado. Então não é que, ao saber essa notícia, as forças foram embora, é que o Leônidas estava reposicionando elas num certo lugar, né, que seria pelo Monte Calídromo, que é o lugar que ele esperava que os persas, aquela força dos persas que estava dando a volta ia passar por ali, né, mas eles vêm por um outro caminho que é o Anopéa. Então, na verdade, essa que é a questão, porque lembra que ele não tinha muitas informações, porque os mensageiros chegaram a partir do momento em que viram as movimentações dos persas. Então ele se confundiu sobre qual caminho os persas chegaram. Então tem uma batalha, né, Leônidas morre, 2 filhos do Xerxes morrem, mas Eufíates, com a força persa que está dando a volta, não chega a tempo e a maior parte do combate já tinha sido feito, né. Então, de qualquer forma, aquelas forças gregas que tinham sido deslocadas vão embora, né, e, eh, tem o fim da batalha de Termópilas, né. Então, na próxima a gente vai ver a batalha de Salames e como que termina essa guerra contra os persas. Beleza, galera? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.